Olá, boa tarde. É uma alegria enorme eu poder estar aqui para partilhar com você alguma coisa que me faz bem. A palavra de Deus me faz muito bem. E nós ainda, sob o impacto da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, que nós vimos semana passada, comentamos sobre a descida do Espírito Santo. Mas essa descida do Espírito Santo, ela continua nos impactando, né? E quando a gente vê a ação do Espírito Santo, não tem como a gente dizer assim, é uma coisa comum, é sempre algo extraordinário na nossa vida. Quero agradecer a Deus por pertencer ao seu povo, ao povo de Deus. Quero agradecer mesmo. Então, ainda vou fazer alguns comentários sobre esse texto, que é do Espírito Santo, que ele não veio apenas uma vez e ficou registrado nos livros a história de Pentecostes, como se fosse apenas um grande acontecimento, foi registrado, e nós, como em todo fato histórico, a gente comemora um dia determinado para a gente comemorar aquele fato histórico, como vários fatos históricos que a gente comemora. A descoberta do Brasil, a independência do Brasil e assim por diante, como vários outros fatos. Então, nós não podemos comemorar apenas como a descida do Espírito Santo foi um fato que ficou apenas registrado na história e que a gente tem como até uma obrigação de dizer, vamos comemorar, porque hoje faz 1 ano, hoje faz 10 anos, hoje faz 1000 anos. Não, aqui é diferente. Com a história sagrada, ela é diferente da outra história. Ela é muito diferente. Jesus não foi e nem é. O Espírito Santo não é um espírito qualquer. Jesus não é uma figura que ficou apenas a nível histórico, porque Jesus, ele está vivo, continua fazendo história das nossas vidas. Conosco, com o ser humano mortal, é assim, a gente vive, inicia e termina a vida, e um dia vai terminar ficando apenas a história, ou uma história muito bonita, ou uma história às vezes desastrada, mas fica a história, apenas a história. E com o passar do tempo, também vai sendo esquecido. Agora, com essa história sagrada, os fatos continuam se repetindo, continuam se atualizando. É a história da salvação. Esse Jesus atuante. Então a gente quer falar um pouco sobre isso. Jesus atualiza. E quando nós falamos de Jesus, não falamos como uma lembrança do passado. Sabe aquele Jesus que morreu na cruz? Não.
é diferente. Ele morreu na cruz e até no nosso modo simples de falar, que eu não tenho teorias ou cursos especializados nessa área, ele até continua dando a vida por nós, porque ele está vivo. Ele continua entregando-se por nós, por cada um de nós. E como nós precisamos disso. Jesus não enviou o Espírito Santo, também eu quero lembrar isso, não enviou o Espírito Santo para um grupo, ou para grupos, ou para dividir grupos. Não. Jesus enviou o Espírito Santo para governar, para iluminar, para santificar aqueles que o buscam. Agora, você pode perguntar assim, mas por que será que acontece tantas coisas diferentes com aquele grupo? Às vezes o nosso modo de falar, a gente diz, aquele grupo tão apagado e aquele grupo lá tão autêntico. Também o Espírito Santo foi enviado para eles, para todos. Jesus enviou o Espírito Santo para todos. Agora, na verdade, aquele grupo que não deixou o Espírito Santo agir na sua vida, ou que não aceitou, ou que não convidou, aí então acontecem essas diferenças. Aquele que é animado pelo Espírito Santo, ele vai ter uma diferença no seu modo de ser, no seu modo de agir, na sua vida. Que o Espírito Santo não veio só para nos colocar de joelho e mandar rezar. Ele veio para nos despertar para a ação, para uma ação na nossa vida e na vida diante de Deus. Então, eu queria ler aqui hoje o texto dos Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículos de 12 a 16. Ele vai dizer assim para nós. O título é esse: Milagres pelas mãos de Pedro. E ele diz assim: a igreja gozava então de muita paz. E toda a Judéia, Galiléia, Samaria, estabelecia-se ela caminhando no temor do Senhor. E a assistência do Espírito Santo a fazia crescer em número. Pedro, que caminhava por toda parte, de cidade em cidade, desceu também aos fiéis que habitavam em Lida. Ali achou um homem chamado Enéas, me desculpe, eu estou lendo um texto que eu li semana passada, mas dá para retomar. O texto está também no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, mas o título é esse: Pregação e Milagres dos Apóstolos.
Me desculpe, porque esse tema foi da semana passada. Então, eu vou ler. Também não perdemos tempo com isso, porque é a palavra de Deus, né? Mas como o assunto é um pouquinho diferente, sendo sobre o mesmo tema, eu vou ler esse bem específico do tema de hoje. Pregação e milagres dos apóstolos. Enquanto realizava-se entre o povo pelas mãos dos apóstolos muitos milagres e prodígios, reuniam-se eles todos unânimes no pórtico de Salomão. Dos outros, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo lhes tributava grandes louvores. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor, de maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os doentes e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Esta é a palavra do Senhor para nós, e traz essa maravilha que nós vimos. Grande maravilha para nós, para a gente saber como é importante a gente seguir a leitura da palavra de Deus. A gente perceber que esses apóstolos, Pedro, por exemplo, fala dele hoje, a figura principal, destaca aqui que muitos milagres se realizavam pela pregação de Pedro e dos outros apóstolos. E ali reunia-se aquele povo para escutar a pregação de Pedro. Essa é a diferença. Em outro texto do Evangelho, ou dos Atos dos Apóstolos, fala que em uma pregação só, converteram-se ali, diante da pregação de Pedro, 5.000 pessoas. Depois que eles estavam cheios do Espírito Santo. Essa é a diferença. Porque aquele grupo não louva a Deus? Por que aquele grupo acha tão estranho quando se fala que devemos louvar a Deus, e aquele lá vive louvando a Deus? Não só lá dentro da igreja, mas em tudo que faz. Agradece a Deus, louva a Deus. Isso é a ação do Espírito Santo. Essa é a diferença que o Espírito Santo veio fazer na minha vida, na sua vida. Agora, o importante é a gente perceber e saber que o Espírito Santo não entra sem ser convidado. O Espírito Santo é um espírito de sabedoria e de inteligência, muito educado, e ele não entra sem ser convidado, ele não invade. Aí que está a diferença. Então, por que será que aquela pregação me tocou profundamente a ponto de eu sair dizendo assim: não, a minha vida mudou? Porque aquele pregador está cheio do Espírito Santo. Está falando e agindo sob a direção e a ação do Espírito Santo. Por que aquela oração que eu escutei ou que eu participei me tocou tanto a ponto de eu dizer: meu Deus do céu, como eu senti
algo diferente da minha vida, é porque o Espírito Santo transforma a nossa vida. É só por isso. E ele fala aqui que enquanto eles pregavam, aumentava o número daqueles que acreditavam no Senhor. É lógico, quem não quer estar num ambiente desse, de pregação da palavra de Deus com unção? Quem não quer receber essa graça? Há tanta gente com fome, e eu diria que a maior fome nossa, a maior fome que podemos sentir é a fome espiritual. Quem não tem fome espiritual? Se eu tivesse a oportunidade de conversar com algum líder espiritual, eu ia dizer: alimente espiritualmente, com uma palavra de esperança, uma palavra de vida, porque no momento que eu e você estamos alimentados espiritualmente, o alimento material a gente tem condições de correr atrás dele, porque nós seremos transformados por essa graça. O Espírito Santo vem para nos reativar, para nos fazer viver com entusiasmo a palavra de Deus. Então é por isso que eu tenho um prazer muito grande, e não só para mim, mas de partilhar com alguém que diz assim: não, eu vou ver se hoje eu não tenho nem nada para fazer, então eu vou ver esse vídeo, e quem sabe isso desperta em mim, desperta em você aquela vontade de dizer assim: eu vou ver o que é que tem nessa palavra de Deus. Eu te agradeço por estar comigo, por estar conosco. Que Deus te abençoe e uma boa tarde para você.